Então, boa tarde a todos. Talvez seria bom começarmos com uma oração. Então, eu convidava que se ficarem de pé. Querido e bom Pai, Tu és um Deus de amor. Também nos criaste para amar. E esta tarde queremos Te pedir que estejas presente para que nos possas ajudar a compreender como nos queres ajudar a ter uma vida abundante, plena, uma vida cheia de amor e como também nos queres ajudar a evitar as mentiras de Satanás. Queremos Te pedir que estejas presente, que abençoes, Tu sabes as necessidades, as lutas e cada um de nós conhece-nos profundamente. Por isso Te pedimos que estejas presente, que o Teu Espírito Santo possa guiar as palavras e também os nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A sexualidade é uma coisa bonita. Foi criada por Deus. Já pensaram viver toda uma vida com um colega de quarto? Alguém aqui já estudou no internato? Ou já teve um colega de quarto? Hã? Ok. Já pensaram tomar uma decisão de viver o resto da vida com esse colega de quarto? Eu tive um que era assim um indivíduo, tive vários, porque estudei muitos anos em colégios, tive um que era assim uma pessoa um bocadinho estranha. Começava a fazer abdominais às 5 da manhã, depois de ter bebido meio litro de água, e eu ouvia a água, acordava com aquilo, era o meu despertador. E eu disse, bem, ainda bem que é só um ano. Viver uma vida inteira com este camarada. Depois ele achava que os Estados Unidos iam invadir o país dele, ele não era português. Era assim uma figura daquelas que nós encontramos assim de vez em quando. Ou alguém diria um cromo, não é? Bem, quando Deus nos deu a sexualidade, antes do pecado, Ele tinha um plano maravilhoso. Quando duas pessoas casam, elas não vão ser colegas de quarto. Elas vão desfrutar de uma relação de grande intimidade. E esta experiência pode ser das coisas mais lindas, profundas, que um ser humano pode ter e desfrutar. E é exatamente isso que Satanás quer destruir. Então, bem-vindos ao seminário que foi anunciado. Eu gostava de começar por vos contar uma pequenina história de um rapaz. Ele era muito... tinha boas relações, fazia coisas boas. Uma vez ele correu atrás de um carteirista, ele fazia voluntariado num call center para ajudar pessoas com depressão. Enfim, era uma pessoa excepcional. Ele era ativo na política, ele tinha sido um excelente estudante, tinha feito direito, tinha feito psicologia, tinha uma boa aparência, boa família, bons relacionamentos, enfim, era um jovem 5 estrelas. Com certeza que, ao olhar para ele, todos nós diríamos que era uma boa pessoa. Entretanto, o seu nome, Theodore Robert Cowell, também conhecido como Ted Bundy,
foi executado no dia 24 de janeiro de 1989. É verdade que uma grande parte de vocês ainda não eram nascidos. Por ter morto e torturado, pelo menos, nunca se soube ao certo, 35 raparigas. Um mass killer, um assassino de série. Algumas horas antes dele ser executado na cadeira elétrica, ele foi entrevistado por um psicólogo cristão, Dr. James Dobson. Ele deu uma entrevista de 40 e poucos minutos. Essa entrevista está na net. Se vocês escreverem Ted Bundy, James Dobson, vocês vão encontrar. E nessa entrevista, ele disse algumas coisas. Eu tenho aqui, gostava de ler algumas frases que ele disse. Ele disse assim: aqueles como eu, que foram influenciados pela violência nos meios de comunicação social, particularmente pornografia, violência na pornografia, não somos monstros. Somos os vossos filhos e os vossos maridos. Nós crescemos em famílias normais. A pornografia pode chegar a qualquer... E ele escreveu em 89, antes da internet. A pornografia pode chegar a qualquer criança, a qualquer casa hoje. Depois, ele ainda disse: eu vivi alguns anos na prisão. Encontrei muitos homens que foram, como eu, movidos a cometer crimes. Sem exceção, cada um deles estava profundamente envolvido com pornografia. E nessa entrevista ele conta como, quando era uma criança, 12, 13 anos, passou por um contentor de lixo e encontrou uma revista pornográfica. E esse foi o seu início. Ele tornou-se uma pessoa extremamente viciada em pornografia e depois em álcool. E claro que Satanás o utilizou para fazer coisas terríveis. Pelo menos 35 jovens da vossa idade ficaram sem a sua vida assim, de um dia para o outro, por causa deste homem. Se lerem alguma coisa na internet, vão ver muitas pessoas a dizer até que esta entrevista ele fabricou um bocadinho os argumentos, porque na altura era politicamente correto falar contra a pornografia. O certo é que as palavras que ele disse podem ser verificadas e vê-se que são uma realidade. Nas prisões é isso que acontece, e em relação à vida dele e àquilo que são hoje os estudos sobre a pornografia cada vez mais violenta, portanto, nós não temos dificuldade em perceber que aquilo que ele disse até faz sentido. Estamos a falar aqui de uma vida dupla. Alguém que tinha um exterior impecável, uma vida social fantástica, mas tinha uma vida secreta, uma vida oculta. E isto tem a ver, eu tenho aqui 3 citações de Ellen White, em que ela fala sobre uma coisa oculta. Ela fala sobre o vício secreto. Ela fala sobre masturbação. Ela fala sobre o abuso de si próprio. de 99 casos em 100, a causa pesquisada e revelada a vocês abriria a sua compreensão para ver que não foi o excesso de estudo somente que estava realizando a obra de prejudicar seus filhos. Ela está a falar a pais. Mas hábitos errôneos estavam a consumir a energia vital do cérebro e do corpo inteiro. O sistema nervoso ficou danificado por estar a ser frequentemente excitado e assim tem sido lançado o alicerce da decadência prematura e certa. O vício secreto
o autor colocou aqui ela não usou esta palavra, está a matar milhares e dezenas de milhares. Ainda há dias eu estava com alguém que tem estudado muito na área de ciências e ele disse, eu gostava, provavelmente isto não vai acontecer, mas a ciência hoje já validou quase tudo que Ellen White disse. Diríamos 90%. Algumas coisas que ela disse que hoje ainda são um bocadinho controversas. Provavelmente o que ela falou sobre o vício secreto, neste caso a masturbação, é uma dessas coisas. De qualquer maneira, o que ela diz aqui é que alguém que se sentia debilitado física e mentalmente, aparentemente a razão não era o excesso de estudos. A razão era o facto de que havia algumas práticas, nomeadamente ligadas à sexualidade. O vício secreto destrói as boas resoluções, o esforço fervoroso e a força de vontade para formar um bom caráter religioso. Então, o ambiente em que vivemos hoje, que está saturado com a sexualidade e que nos leva milhares e milhares a terem um problema nesta área, destrói também não apenas a virtude, a pureza, mas tem a ver com a força de vontade, as resoluções, a capacidade de produzir, de crescer mentalmente, fisicamente. Tenho procurado alertar os pais para o seu dever, no entanto, eles continuam dormindo. Seus filhos estão praticando o vício secreto. Foi o que Ellen White disse. Tem-me sido mostrado que pessoas de comportamento aparentemente bom, que não tomam injustificável liberdade com o outro sexo, eram culpadas de praticar o vício secreto. Quase todos os dias de sua vida. Estamos a falar aqui do quê? Ellen White escreveu de pessoas como Ted Bundy. Pessoas que eram impecáveis. Socialmente tinham a melhor reputação. Mas ela diz aqui que essas pessoas praticavam o vício secreto praticamente todos os dias da sua vida. E ela diz mais: não se tem afastado desse terrível pecado mesmo durante as mais solenes reuniões. Estamos numa solene reunião, estamos num congresso de jovens. Dar-se-ia o caso de que mesmo aqui, alguns entre nós teriam condescendido com esse desejo pecaminoso. Eu não tenho a mínima dúvida que sim. Ela diz, mesmo ao ouvir as solenes reuniões. Depois ela diz, têm ouvido o mais solene e impressionante sermões sobre o juízo que pareciam colocá-las diante do tribunal de Deus, fazendo-as tremer, temer e tremer. No entanto, mal passada uma hora, continuam essas pessoas em seu pecado favorito e fascinante, corrompendo o próprio corpo. Vocês estão a imaginar aqui o drama de alguém que está a ouvir um sermão poderoso sobre o juízo? Imaginem. A ouvir a mensagem mais sublime, mais poderosa. E uma hora depois, está num lugar secreto a alimentar um hábito de abuso de si mesmo. Como é que isto é possível? Quase que poderíamos pegar no que Paulo escreve em Romanos capítulo 7. Eu não entendo estas coisas. Como é que funciona a mente humana? Bem, ouviram falar há dias sobre um problema, um alerta falso de mísseis no Havaí, não é? Existe um site pornográfico que é o mais visto, não estou a fazer publicidade, mas é o Pornhub, pois eles têm uma forma de... Isto na internet é fácil. Quando, portanto, falta-me aqui, acho que uma informaçãozinha, mas
o alerta foi dado aqui. Isto aqui é aquilo que seria a frequência, a presença habitual de pessoas portanto, as pessoas que frequentam, a média de pessoas, o consumo habitual num sábado, andamos por aqui, isto é o padrão, e então, quando foi dado o alerta que havia mísseis que vinham na direção, portanto ia ser a destruição, o que é que aconteceu com o consumo? Caiu às 8h23, portanto penso que o alerta foi dado às 8h14, aquilo as pessoas, então quem estava a ver pornografia parou imediatamente. O consumo baixou 77%. Às 9h01, portanto isto foi cerca de meia hora em que eles estavam ali com o coração na mão, é agora que nós vamos desta para melhor. Às 9h01 foi dado o desmentido e então, o que é que aconteceu? Tivemos um recorde, mais 48% de consumo em relação àquilo de presença neste site, naquele arquipélago, em relação àquilo que era normal. Vocês estão a ver aqui o padrão? Muitas vezes, com o medo, a pessoa, mas depois volta tudo ao mesmo e parece que ainda há compensações. Ainda é pior. De maneira que nós estamos aqui para falar de alguma coisa que é muito privada, muito íntima, mas é algo que afeta a nossa vida em todas as dimensões. Espiritualmente, socialmente, mentalmente e fisicamente. Mas existe um ditado em inglês que é mais ou menos isto. Há um elefante na sala e ninguém fala dele. Já ouviram este ditado? Imaginem, há uma coisa enorme aqui dentro, nós todos estamos conscientes, mas ninguém fala disto. Porque é desconfortável. A realidade, e eu tenho aqui uma série de estatísticas, a realidade é que isto é um problema gigantesco e pouco se fala sobre isto. E porquê? Provavelmente porque nós não nos sentimos muito à vontade. Eu, sinceramente, sei que todos nós somos seres humanos, todos nós temos dificuldades, temos problemas. Mas eu, uma vez, fiz um seminário sobre o álcool. Eu estava acostumado a fazer seminários sobre o tabaco nos Açores. E vinham sempre muitas pessoas. Um dia lembrei-me, porque fizemos um inquérito sobre o álcool. E então eu estava a pensar que ia ter muita gente, porque há muito mais pessoas a beberem álcool do que a fumar. Resultado, só estavam presentes na sala aqueles que a junta de freguesia obrigou a estarem lá, porque recebiam um rendimento mínimo do governo. Há um estigma tremendo em relação ao consumo de álcool, que não existe em relação ao tabaco. Mas aqui também existe um estigma muito grande. Isto é um assunto que nós não lidamos facilmente. Hoje em dia, as pessoas falam mais abertamente sobre isto. Então, dentro da igreja, temos um certo constrangimento de andar a falar destas coisas. Por isso, estamos aqui a falar de um elefante na sala. Uma coisa tremenda. E nós falamos sobre tudo. Falamos coisas lindas, pregamos sobre... Mas isto está presente na vida das pessoas. Homens, mulheres, idosos, jovens, adolescentes, crianças. Afeta a todos. Todos, de alguma forma, somos afetados com isto. Os Estados Unidos. A América é um país, os Estados Unidos da América, um país que é um berço desta cultura, bem, talvez não seja muito correto, mas está na linha de frente daquilo que são os hábitos na cultura ocidental. E nos Estados Unidos, onde existe muitos estudos, muita informação, sabe-se, por exemplo, que há 40 milhões de pessoas que veem regularmente pornografia,
12 milhões são viciados, 80% dos homens entre os 18 e os 30 anos veem pornografia. Imaginaram? 80%. Em 2016, só num site, que foi exatamente aquele que eu mencionei no início, 4,5 mil milhões de horas gastas. Já imaginaram? Isto é uma enormidade. São eles, segundo alguns estudos, que produzem 89% da pornografia que existe. Há outros países que também, Holanda e por aí fora, Brasil, mas a América é esmagadora neste campo. Também tem 60% de todos os sites e o produto, a receita que se obtém com a pornografia é superior a Hollywood. Imaginem. Ou aquilo que os 3 principais desportos profissionais geram em termos de receita nos Estados Unidos, juntos. Basquetebol, futebol americano e beisebol. Juntarem as receitas, e sabem que esses indivíduos ganham milhões. Só há pouco tempo é que os futebolistas, que nós estamos mais acostumados, começaram a entrar nesses patamares. Esses indivíduos, todos juntos, toda a receita gerada, é inferior àquilo que a pornografia gera em termos de receitas. Sabe-se também, em relação aos Estados Unidos, que 56% dos divórcios, pelo menos um dos membros da família viam pornografia. Mas isto é um problema na América? Não, é um problema mundial. É o item mais consumido, sozinho, é o item mais consumido na internet. 30%, dizem alguns estudos, de tudo que aparece, tudo que circula na net é pornográfico. 11 anos é a idade média, dizem alguns, da primeira exposição à pornografia. 11 anos. Mas sabe-se que isto é a idade média, porque há crianças que têm a sua primeira exposição muito cedo. E já há estudos que revelam que isto, quando acontece, deixa marcas tremendas. 8 anos é frequente. Eu, há dias, estava na casa de alguém e os pais estavam preocupadíssimos, porque o filho tinha 5 anos. E eles foram descobrir, claro, com o seu smartphone ou o seu telemóvel, e descobriram que o filho estava a assistir, um rapazinho, estava a assistir pornografia. E não era homossexualidade, mas daquelas tremendas. Imaginem o que é que os pais sentiram. O miúdo lá descobriu aquilo, eles com 2, 3 anos parece que já sabem fazer tudo, e ele estava lá dentro, assim, na maior, a assistir aquelas coisas. Imaginem o que é que isso faz à mente de alguém. Este é um assunto muito particular e privado. Nós não falamos destas coisas com qualquer pessoa. Mas eu gostava de partilhar, de me expor um bocadinho também aqui convosco. Eu vivi a minha infância no lugar melhor que alguém poderia ter. Para mim, pelo menos. Missão do Bongo, em Angola. Fantástico. Até aos 9 anos, fantástico. Com 9 anos, minha mãe decidiu que tínhamos que voltar para Portugal. Ela precisava de continuar os estudos e também havia o problema da guerra e nós fomos apanhados ali no meio da guerra, ponta aérea. Uma noite fomos dormir a um hotel e naquele hotel, pela primeira vez, eu tinha 9 anos, eu vi revistas pornográficas eu fui abrir a gaveta para pôr lá, ou tirar, ou ver qualquer coisa. Estavam lá revistas pornográficas da pior espécie. O que é que isto faz à cabeça de uma criança? Que lutas ela depois tem que travar por causa destas coisas? Bem, cada vez mais cedo, 12 a 17 anos, há estudos que dizem que são os maiores consumidores, 90% dos rapazes, 60% das raparigas já terão tido contacto com
pornografia antes dos 18 anos, 70% dos homens entre os 31 e os 49 anos, 50% dos homens com mais de 50, e é uma indústria tremenda. 13 mil milhões de dólares por ano. 40% dos adolescentes, e aqui entramos numa outra área, 40% dos adolescentes já produziram conteúdos de cariz pornográfico e 25% enviaram a alguém através dos seus telefones. Mas é um problema que não afeta só o mundo lá fora, também aqueles que creem, como vamos ver no slide a seguir, mas as consequências são graves. Por exemplo, 50% dizem ter perdido o interesse no sexo com o seu cônjuge. 300% de aumento na infidelidade matrimonial. 40% dos que utilizam de forma regular acabam por perder o seu cônjuge. 58% admitem sofrer grandes perdas financeiras. 1/3 perdem o trabalho. A depressão clínica severa é 2 vezes mais frequente em pessoas que veem pornografia. E 88% de todas as cenas pornográficas incluem agressão física. O trauma de cariz sexual é uma causa frequente em quem busca ajuda e apoio. Dentro da igreja, fala-se de um elefante cor-de-rosa. Aquela ideia de há um elefante na sala. Então, quando estamos a falar da igreja e deste problema da sexualidade, de forma comum, fala-se de um elefante cor-de-rosa. Então, vejam, 68% dos homens que frequentam a igreja veem pornografia regularmente. Já pensaram? A maior parte. 76% dos jovens adultos nestas idades, 49% dos jovens adultos dizem que seus amigos também veem. 33% das mulheres. A pornografia é alguma coisa que tem uma prevalência maior, bastante maior nos homens, mas que também existe nas mulheres. Existe a pornografia a pensar nas mulheres também. Só 9% dos membros e 7% dos pastores dizem que a sua igreja tem um programa para ajudar quem tem este problema. 75% dos homens cristãos veem pornografia pelo menos uma vez por mês. 41% dos homens cristãos admitem estar viciados na pornografia. 30% dos líderes da igreja veem pornografia. Quem são os líderes da igreja? Os pastores, anciãos, aqueles que estão à frente. Então, imaginem a dimensão que isto tem. 10% dos homens cristãos admitem ter pago por sexo, para ter sexo. 90% dos cristãos acreditam que a igreja não está a ajudar adequadamente aqueles que têm este problema. Portanto, nós temos aqui um problema gigantesco. É um elefante dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas. E pouco se fala sobre isto. Falta talvez coragem, falta talvez assertividade, falta talvez vontade de resolver o problema. Porquê é que isto é tão comum? Porquê é que é um problema tão grande? Bem, porque isto está ao alcance de qualquer um. Basta um clique. Às vezes, uma busca até errada. A pessoa está a fazer, quer uma coisa e de repente apanha com uma data de coisas à frente que não tinha inicialmente desejado, mas é assim, está à distância de um clique, é tão fácil. Depois, são os 3 As. Depois, a pornografia também é acessível. Muitos sites são gratuitos. E como na lei da oferta e procura, a procura é imensa, há tanta gente a usar isto, estes sites gratuitos, eles têm publicidade, depois, como têm muitos acessos, eles ganham dinheiro com a publicidade que conseguem meter no site. E por isso é fácil.
Qualquer um, qualquer pessoa, qualquer hora praticamente. E desde que há uns poucos anos andamos com a internet no bolso, com os smartphones e os iPhones, então é alcançável, é acessível e é anónimo. Ou quase anónimo. Há muita discussão sobre isto. Há formas de ser mais anónimo, mas também se diz e se sabe que é praticamente impossível ser completamente anónimo. Isto quer dizer que alguém um dia pode se lembrar de utilizar informação que foi buscar não sei onde e utilizar isto contra mim, contra cada um de vós. Mas esta sensação de que, pronto, nós entramos e saímos e apagamos o que está lá no histórico e está tudo resolvido. Bem, esta sensação dá-nos uma certa liberdade. Então, está ao alcance, são os 3 A's, está ao alcance de qualquer um, é acessível e é anónimo. Temos um problema enorme, um problema que é a sombra de muita gente, quase todas as pessoas, sobretudo certas faixas etárias, sobretudo os homens, mas afeta muitas pessoas. E muitas vezes afeta pessoas que nós nem imaginávamos. E ainda bem que não sabemos, mas temos hoje, pelas informações que existem, a noção de que isto realmente tem uma dimensão tremenda. É um problema que está tão perto de nós. E sabem, porque ninguém fala e porque tudo se vive em segredo. É como certas bactérias. Quando elas estão no escuro, sabem o que acontece? Elas, em ambientes escuros, elas vão se multiplicando e desenvolvendo, úmidos, escuros, mas às vezes, quando há uma exposição, elas acabam por perder a sua força. E, pontualmente, aqui e ali, alguém tem tido coragem de vir a público e dizer: eu tenho este problema e eu resolvi este problema, ou estou a resolver este problema. Um deles é o pastor Bernie Anderson. Um pastor adventista, imaginem, dar uma entrevista em 2004 à Newsweek, um pastor no ativo, a trabalhar, dar uma entrevista à segunda, uma das maiores revistas do mundo, e a dizer: eu, durante muitos anos, como pastor, casado, 3 filhas, tenho um problema com a pornografia. Já imaginaram uma coisa dessas? Quando me mostraram isto, eu quase caí para o lado. Este homem, lembram? Alguém aqui presente lembra-se da NET 98 com o pastor Dwight Nelson? Bernie era o apresentador. Era este senhor e a apresentadora era loira, era uma senhora, e eram os dois que faziam de apresentadores. O pastor Bernie, pastor na altura no Texas, ele acabou por chegar um momento em que ele se sentia tão mal, tão mal, tão mal, por estar no público, a pregar, no púlpito, a pregar que o cristianismo é a solução e, ao mesmo tempo, arrastar uma vida com um problema daqueles. Até que ele chegou um momento em que ele resolveu abrir o jogo, coração, fez um programa de terapia, uma semana, numa clínica, e pela grande graça de Deus, ele tem sido alguém que tem estado a ajudar muitos homens, cristãos e não só, em relação a este problema. Ele escreveu um livro, e o livro tem este título: Quebrar o Silêncio. Há um elefante na sala e ninguém está a falar dele. Um problema enorme que está a nos afetar a todos, está a nos asfixiar e ninguém fala disto. É como se ele não existisse. Bem, o pastor Bernie Anderson quebrou o silêncio. E nessa altura, mais ou menos, a Conferência Geral, ela editou uma revista que nós já traduzimos aqui em Portugal e tivemos aí há 2 anos, sobre as dependências entre nós, adventistas. A dependência do sexo é uma das 6,
É uma das 10 dependências mais comuns e frequentes. Agora, nós nos perguntamos, como é que isto chegou a este ponto? É verdade, se nós formos a um museu, vamos ver estátuas nus e seminus. Bem, esta ideia da exposição do corpo já existe há muito tempo e se lermos aí alguma literatura, lá os gregos, eles até, e não só, e outros, eles até desenhavam assim umas coisas um bocado pornográficas, mas aquilo comparado com a nossa realidade de hoje, de ter à distância de um clique todo tipo de coisas inimagináveis, foi uma grande transformação. Então, queria vos dizer que estas coisas não aconteceram por acaso. Estão a ver este senhor aqui? Alfred Kingsley. Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu um livro sobre o comportamento sexual no homem humano. E depois, 5 anos mais tarde, ele escreveu outro livro, Comportamento Sexual na Mulher Humana. E este homem, que hoje muitas pessoas dizem, aparentemente um cientista, mas muitas pessoas questionam as suas motivações, terá sido, como muitos indicam nas aulas de história, inclusivamente, o precursor ou aquele que deu início à revolução sexual, da qual nós todos hoje fazemos parte e assistimos. E que tem a ver com esta massificação do sexo por todo lado. Diz-se que ele, inclusivamente, aqueles que trabalhavam com ele incluía em sessões de sexo e etc. Pedofilia e outras coisas estavam envolvidas no seu estudo. Criou uma escala, esta questão da liberação gay e tudo isso, vem tudo daí. Tem a sua origem recente nesse trabalho de Alfred Kingsley. Foi nele que se inspirou Hugh Hefner, que em 1953 editou a primeira revista Playboy, com uma cultura ligando pornografia a uma coisa aceitável, porque na mesma revista ele tinha mulheres nuas e tinha artigos de escritores reputados. E foi-se introduzindo na sociedade e começando a ser aceito como uma coisa normal, a pornografia. Entretanto, chegamos aos anos 80 e as pessoas começaram a ter vídeos, aparelhos de vídeos. Ou seja, podiam levar para casa, para a sua privacidade, mas ainda assim tinham que ir alugar ou comprar as cassetes. Os anos 90 foi então a explosão. Começamos a ter a internet. E com a internet, então começou aquilo que eu já mencionei, esta coisa tremenda, 30% da internet é pornografia, segundo muitos dizem, mas o que eu queria salientar aqui é que cada vez mais nota-se hoje o que é softcore, ou seja, uma pornografia mais leve. Era hardcore há uns anos atrás. Ou seja, cada vez a pornografia é mais violenta, é mais masoquista, existem mais cenas de ódio, de humilhação e de degradação da pessoa humana. É isso que está em causa. E não é só isto. 2/3 das chamadas para este serviço têm a ver com pessoas expostas. Portanto, estamos a falar de tráfico de pessoas. Hoje começa-se a perceber que a pornografia está muito ligada ao tráfico de pessoas. Crianças, inclusive. Mulheres que são raptadas, levadas, escravizadas, são utilizadas depois na pornografia. E claro, quando a pornografia cada vez é mais violenta e há a representação de violência e de humilhação,
quem é que vai dizer quando é que estamos a assistir? Quando é que uma pessoa está a assistir a alguém que está realmente a ser violado, abusado, ou alguém que está a fazer o papel de ator? Como é que se faz a diferença entre isto? Percebem? Se nós soubéssemos que umas sapatilhas eram feitas por crianças escravas, lá num país da Ásia, compravam essas sapatilhas? Se forem baratas, não é? Mas há pessoas que já têm uma grande sensibilidade em relação ao abuso. E há campanhas, e há pessoas que... Mas não se percebem é que este uso massificado da pornografia hoje, nós estamos a favorecer o quê? O tráfico de pessoas que foram arrancadas do seu lar. É interessante que isto tem a ver com uma profecia bíblica. Lembram-se de Ló, da história de Ló? Ló, Jesus disse em Mateus 17, 28, como foi nos dias de Ló, não é? Lembram-se o que é que se passou em Sodoma, antes da destruição? Entraram pela cidade 2 anjos na forma humana. E aqueles 2 homens estavam ali quando foram interpelados por Ló. E Ló disse, olha, não fiquem aqui, vamos. E eles disseram assim, não, nós vamos ficar aqui. Vamos dormir aqui na praça. E Ló disse, não pense nisso. Tem que vir connosco. E levou-os para dentro de casa deles. Não demorou muito, alguém bateu à porta. Vejam o que diz a Bíblia, eram homens, jovens, velhos e de todas as partes da cidade. Aqueles homens estavam obcecados. É interessante, não havia pessoas lá, em Sodoma? Não havia tanta gente. Por que é que eles queriam aqueles 2 homens? Porque eram estranhos. Se eles pegassem lá um rapazito qualquer, vinha o pai dele, vinha o tio dele, aquilo não ia ser muito fácil, não é? Mas agora estavam ali 2 estranhos, 2 indefesos. Então, juntou-se a cidade toda para abusar daqueles homens. Já viram? E o que é que se passa com a internet? Quem são aquelas moças de 18 anos, às vezes até crianças? Quem são aquelas pessoas que aparecem lá? Quando uma pessoa acede a um site pornográfico, quem são aquelas pessoas? Então, e se eu acedesse a um site pornográfico e visse ali a minha irmã? Eu continuava a assistir aquilo? E se visse ali a minha mãe? Ou se visse a minha filha? Eu ficava todo contente, não era? Só de pensar, uma pessoa fica completamente arrepiada. Pois, aquelas pessoas que estão lá têm um pai. Muitas delas não estão lá voluntariamente. Ou quem sabe elas foram abusadas quando eram crianças e depois perderam-se porque não foram protegidas. Será que nós começaríamos a pensar de outra maneira se nós pensássemos nisto? Como foi nos tempos de Sodoma. Já pensaram quase todo o mundo a assistir estranhos lá dentro do ecrã? Bem, um problema muito, muito grande que produz uma dependência tremenda. Existem alguns bons sites sobre este tema. Eu, no final, vou-vos recomendar alguns, mas achei muito interessante um site, Fight the New Drug, Luta a Nova Droga, que é a pornografia. Sabem como é que começou este site? Vocês facilmente vão lá, está em português também. 4 jovens universitários, rapazes, estavam na biblioteca, estavam a conversar com eles, entre eles, reconheceram que todos os 4 tinham problemas com a pornografia. E eles decidiram, em vez de serem consumidores passivos, tornar-se lutadores ativos contra a pornografia. Criaram esse site.
E eu tenho a minha apresentação dividida em 3 partes. Um grande problema, uma grande dependência e uma grande solução. E no final de cada uma destas 3 partes, eu gostaria de vos mostrar um pequenino vídeo que eles fizeram. Está bem? Vídeo de 2 minutos e pouco. E então, com este vídeo, terminamos a primeira parte. On April 25th, 2015, an earthquake hit Nepal. Within 54 seconds, it had leveled over 500,000 homes and killed nearly 10,000 people. It was devastating. But what happened next was incredible. Almost immediately, neighbors from China rushed across the border to clear rubble. Within 15 minutes, India had mobilized a full-scale relief effort, including medical supplies and rescue dogs. Before the day was over, people, money, and supplies were pouring in from 60 countries, 35 relief organizations, and countless businesses. Consider the world. More than ever before, we're able to help reduce human suffering anywhere, from natural disasters to a child's medical bills. In a remarkable way, technology can focus our attention and rally us around a single worthy cause, combining millions of individual acts of kindness into a massive force for good. Or combining millions of individual selfish acts into a massive force for harm. If the private act of viewing porn can rewire a brain, devastate a relationship, and destroy a family, what happens when that act is multiplied by 100 million? What happens when it isn't just you seeking ever more explicit pornographic material, but your next-door neighbor, your teacher, your doctor? What happens when it's half your country? Today's rising generation is facing the issue of pornography at a level our world has never seen. In 2015, 4.3 billion hours of pornography were watched on a single website. That's 500,000 years. What are the consequences of 4 billion hours when pornography has been shown to increase marital infidelity by over 300%? What are the consequences when 88% of the scenes depict aggression or violence? What are the consequences when the porn industry has now been linked to abuse on set, child exploitation, and even human trafficking? When we discover that products are tied to abusive things, like child labor, we're willing to change what we buy. Isn't it time we had the same conversation about pornography's human impact? Somewhere, right now, actual lives are being made far worse by the million little mouse clicks around the world. So, choose love and humanity. Click on something else, take a stand, and pour your time and energy into something, anything, that might just make this world a little better for all of us.